Esse é o anúncio do Palio Weekend no Brasil. O ano é 1997 e marcaria um ponto de inflexão nas frotas policiais brasileiras nos anos seguintes. Mais especificamente no começo dos anos 2000, essa perua se tornou um fenômeno nas ruas e nos editais de segurança pública. Veículos também carregam história. Quem era policial dessa época vai lembrar muito bem o que esse veículo representou como viatura. Com a versão Adventure lançada em 1999, a montadora passou a oferecer uma proposta mais robusta, com porta-malas de 460 litros e motor 1.6. Anos depois, em 2008, viria também a configuração 1.8. Foi essa versão que acabaria se consolidando como uma das grandes referências de patrulhamento no Brasil. Mas como todo ponto de inflexão, a onda de SUVs nas frotas brasileiras marcariam novos ventos sobre as aquisições e o padrão de viatura policial por aqui. Sem dúvida, o Renault Duster virou a cara das viaturas brasileiras. Está longe de ser apenas um coadjuvante. Afinal de contas, o que provocou essa ruptura e por que a polícia saiu do Palio Weekend para o Duster? Em 1997, a Fiat colocou nas lojas um carro que parecia ter sido feito para a família. A Palio Weekend nasceu como uma perua racional com espaço, versatilidade e custo baixo. Porém, o que a montadora realmente lançou naquele ano foi uma ideia, mesmo que sem intenção, de um carro que o Brasil aprenderia a usar como ferramenta. O impacto veio rápido. Segundo a própria Fiat, poucos meses depois de chegar ao mercado, a Weekend já assumia a liderança do segmento de peruas no país. Em 1998, ela já aparecia em primeiro lugar no ranking de vendas no atacado. E em 1999, liderava o varejo com dezenas de milhares de unidades, demonstrando seu sucesso comercial. Na época, esse veículo podia ser encontrado no mercado em diferentes versões e motorizações. Naquele momento, as frotas policiais viviam uma transição crucial. A missão era sair dos velhos utilitários pesados, como a Veraneio ED20, para veículos que entregassem o máximo pelo mínimo. Na prática, a viatura precisava ser barata para compra em lote, ter manutenção de prateleira e, indispensavelmente, oferecer compartimento de carga. Resultado, a equação fechou perfeitamente nas peruas. O verdadeiro marco veio em 1999, com a chegada da versão Adventure. O motor 1.6 oferecia a agilidade necessária para a resposta rápida no ambiente urbano. Mas o grande trunfo estava no espaço interno, com os 460 litros de porta-malas. Para o mercado civil, era o espaço para bagagens. Para as forças de segurança, era o compartimento exato para equipamentos que a rotina de emergência exigia. O carro de passeio virou uma base tática móvel. O ponto interessante aqui é que, além da Palio Weekend no mercado, os concorrentes da época eram Paraty e o Corsa Wagon, que também dividiam o asfalto no mercado civil e também as frotas policiais. Mas o Weekend assumiu a dianteira em uma verdadeira avalanche de compras públicas. Em termos de contratos, não se tratava de licitações isoladas. Nesse registro que encontrei da licitação de 2003 da Polícia Militar de São Paulo, você pode ver as informações da aquisição de versões dessa viatura. Além disso, registros oficiais da própria fabricante documentam entregas massivas. Em um único lote histórico, o governo de São Paulo recebeu 676 unidades de uma vez, inundando as ruas e os comandos de policiamento de trânsito com o modelo. Segundo a montadora, esses veículos foram produzidos especialmente para atender a polícia militar na época, haja vista as adaptações feitas com bancos revestidos em material mais resistente e o porta-malas transformado em cela para transporte de detentos. Essa foi a era de ouro dessa viatura nas corporações. Uma fase onde a engenharia civil atendeu perfeitamente ao rigor operacional. A Palio Weekend entregou volume, presença e previsibilidade financeira, permitindo ao Estado colocar um giroflex em cada esquina. No entanto, a carga tática foi ficando mais pesada e a infraestrutura das cidades mudou. O limite daquela mecânica havia chegado, e a hegemonia das peruas estava prestes a sofrer um impacto irreversível. A perua foi durante muito tempo a ferramenta perfeita para a segurança pública no Brasil. Mas chegou o dia em que a própria cidade mudou as regras do jogo, não só pelas condições das ruas, como também pelas exigências de um carro mais robusto. Ao longo do tempo, o policial passou a carregar muito mais carga do que no passado. Estamos falando de novas tecnologias e novas regras de implementação. A viatura precisava ser uma base móvel, ininterrupta e aguentar pancada diária.
Convenhamos que a transição para SUVs não foi imediata, mas podemos considerar que foi uma transição silenciosa. E o que marcou bem esse cenário foi o início dos anos 2010, quando as corporações começaram a conviver com duas realidades ao mesmo tempo. De um lado, a lógica antiga de viaturas baratas e replicáveis, como as Station Wagons. Do outro, as viaturas mais robustas. É o que você pode ver nessa fonte. Em 2018, o governo do Paraná entregou um pacote de 150 viaturas para a Polícia Militar de 120 Weekends e 30 Dusters. Isso já mostrava um sinal claro que a era estava mudando. No mesmo ato, a própria instituição descreve que a distribuição das viaturas seguia planejamento estratégico, levando em conta índices de criminalidade e necessidade regional. Mas quando voltamos para 2013, já havia um indicativo mais forte antes dessa aquisição mista no ano de 2018. De acordo com os portais de notícias, no presente ano o estado do Paraná fez uma das maiores aquisições de Dusters para a PM do estado. Devido à localização da fábrica ser no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, o estado do Paraná foi um dos pioneiros a colocar esses veículos nas fileiras da corporação. Depois dos estudos e análises técnicas, o Duster passou a dominar as polícias Brasil afora. Mas é agora que entramos em um ponto que não é consenso. Se formos colocar a Palio Wicked ao lado do Duster, é evidente as diferenças técnicas, mas há quem diga que o Palio ainda seja melhor. Hoje o Renault Duster domina o cenário das patrulhas no Brasil. Ele assumiu o peso de ser o sucessor espiritual da lenda Wicked. Se você for aos quartéis e conversar com os veteranos, é bem capaz de encontrar um debate acalorado. Muitos afirmam com convicção que a velha guerreira da Fiat era superior. Mas até que ponto isso é realidade da ficha técnica e até que ponto é pura memória afetiva? Quando colocamos lado a lado, essas são as especificações e características. Considerando a Palio Wicked do ano de 2008, o modelo mais usado pelas polícias na sua terceira restilização, ele contava com um motor 1.8 de até 114 cavalos, que entregava muito torque e força de sobra para arrancadas. Tinha honestos 19 cm de altura livre do solo, um número excelente para a época. Mas suas dimensões contavam com 1,72 m de largura e a cabine era estreita. Do outro lado, temos o atual padrão das ruas, o Renault Duster equipado com um motor 1.6 de até 120 cavalos, a versão que domina as licitações públicas das PMs. Ele pode até ser mais pesado e não ter a mesma explosão em baixas rotações da velha Peru 1.8, mas ele dá um verdadeiro banho em geometria e espaço. São absurdos 23,7 cm de vão livre do solo, além de 1,83 m de largura. A Wicked de 2008 tinha coração, torque e muita história, mas o Duster 1.6 se destacou pela arquitetura que a rua de hoje exige. Seria injusto da minha parte fazer uma comparação fria, sem levar em consideração o contexto da época de cada veículo, mas esses números servem para ilustrar para você os pontos fortes e fracos de cada viatura. A título de informação, a Wicked saiu de linha em 2020 com os últimos lotes de viaturas adquiridas pela PM de Minas Gerais. O Duster teve seu lançamento mundial em 2010 e no Brasil teve sua estreia em 2011, marcando justamente essa forte transição. E o fato curioso que encerrou a Wicked de 2020 foi a obrigatoriedade imposta pelo CONTRAN de que todos os veículos novos deveriam ter cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes e fixação Isofix. Como a Wicked já vendia muito pouco para o público civil e sobrevivia basicamente de vendas diretas para frotistas e polícias, a Fiat concluiu que não valia a pena o custo da engenharia para adaptar a velha plataforma. A empresa destacou a preferência por SUVs como um desincentivo para manter sua produção por aqui. A adoção massiva da viatura Duster pelas forças de segurança foi um encaixe econômico e operacional. Ela se consolidou como novo padrão de compra pública porque entregou a robustez básica que a Peru já não conseguia oferecer, suportando o peso do novo equipamento diário, pelo preço exato que o Estado ainda conseguia pagar. A era das peruas encontrava seu fim definitivo e o Brasil das viaturas passava a enxergar a rua de cima. Mas o que o futuro nos espera? A saída da Palio Wicked de linha, sacramentada em janeiro de 2020, representou o fim de uma era. A montadora optou por encerrar a produção após 23 anos, não apenas pela queda das vendas civis, mas porque a conta não fechava. Como visto no capítulo anterior, o custo de engenharia para adaptar aquela plataforma antiga às novas regras de segurança simplesmente não compensava. O mercado civil já não queria peruas e o Estado brasileiro, de forma repentina, ficou órfão da sua ferramenta de trabalho mais previsível. De acordo com o site Terra, a afirmação é categórica: SUVs matam peruas no Brasil. Praticamente extinta, a categoria vem respirando por aparelhos, mas ainda sobrevive,
basicamente porque reúne admiradores que não abrem mão da dirigibilidade desse tipo de veículo. Mas o mercado se restringiu a modelos de luxo como o Audi RS6 Avant Performance, que chega a custar mais de R$1.200.000. Nesse cenário, o vácuo estava criado. E foi exatamente nesse espaço vazio que o Renault Duster nadou de braçada. Como vimos, ele venceu pela implacável lei do custo-benefício e por entregar a geometria que o asfalto degradado cobrava. No entanto, a consolidação do Duster como a nova Palio Wicked esconde uma mudança estrutural muito mais profunda na segurança pública. A questão é a forma como o Estado coloca essas viaturas na rua. Se você investigar os diários oficiais e os maiores editais de segurança pública nos últimos anos, vai notar um padrão claro. Manter milhares de SUVs rodando 24 horas por dia, sofrendo desgaste extremo da atividade de patrulha e emergência, é um ralo de dinheiro público em oficinas e reposição de peças. A solução que as corporações encontraram para não quebrar o cofre público foi uma transição silenciosa do modelo de compra direta para a terceirização. Se você ainda não viu o vídeo anterior aqui do canal acerca do aluguel de viaturas, vale a pena conferir. Clique no link da descrição ou no comentário fixado após esse vídeo. Hoje, em boa parte do Brasil, certamente a viatura que você vê patrulhando seu bairro não pertence mais ao Estado. A grande onda de contratos de locação mudou o jogo de forças. E o Duster, com sua mecânica já conhecida, robustez e valor de revenda controlado, virou a galinha dos ovos de ouro das grandes locadoras de veículos. Ele se tornou um ativo financeiro perfeito para as empresas que alugam frotas para o governo, com mecânica previsível e valor de revenda controlado. Foi o veículo perfeito para fazer essa engrenagem financeira girar. Porém, no mercado bilionário de frotas públicas, nenhum reinado dura para sempre. Se hoje o Duster ostenta a coroa, o retrovisor já mostra que a concorrência aprendeu a jogar esse jogo. Basta olhar para as ruas. Modelos como o Chevrolet Tracker e o Volkswagen T-Cross começaram a invadir os editais de locação de viaturas. As montadoras concorrentes entenderam o tamanho desse mercado de terceirização e passaram a oferecer condições comerciais extremamente agressivas para que as locadoras coloquem seus SUVs compactos nas polícias. No portal da PM do DF você pode conferir. Em uma das aquisições mais recentes, houve a renovação da frota com 152 viaturas Corolla Cross. O risco do Duster ser desbancado já é uma realidade em vários estados. O questionamento que fica para os próximos anos é se essa viatura conseguirá manter sua hegemonia e ser consolidada historicamente como a Palio Wicked desta década. Será que o Duster será lembrado apenas como um veículo de transição, ou a nova geração de SUVs vai tomar conta dos quartéis brasileiros? Essa é a pergunta que fica. Por fim, a história das viaturas no Brasil vai muito além de sirenes, motores e giroflex. E me coloco no papel de resgatar a memória de ícones que marcaram de alguma forma quem presenciou direto ou indiretamente os bastidores do serviço de emergência. A Palio Wicked ensinou às corporações o valor prático do espaço e da versatilidade. O Renault Duster assumiu esse legado pesado, abrindo caminho para a nova onda de SUVs que fazem parte do nosso cotidiano. Agora eu quero ouvir a sua opinião acerca desse tema. Qual desses veículos você acha mais marcante nas frotas policiais do Brasil? Para manter a maratona, clica no vídeo da Spin que aparece na sua tela, que eu te espero lá. Grande abraço e até mais!